Dificuldade em acertar a massa perfeita? Dane do céu, não consigo acertar minha massa de jeito nenhum. Minha massa sola, fica seca, fica embatumada, é um horror. Cada hora é uma coisa diferente, não sei mais o que eu faço. Tem dois pontos de atenção que você precisa se preocupar. E no segundo ponto, tem uma coisa ali que vai ser a chave para você, vai ser a virada aí para você conseguir realmente ter uma massa boa, uma massa saborosa com muita facilidade. Vamos falar então do primeiro ponto. O primeiro ponto que você precisa estar atenta é que a sua receita não está mal equilibrada. Então, o que acontece? Dentro de uma massa de bolo, a gente tem vários ingredientes. Então, por exemplo, nós temos ovos, açúcar, manteiga, farinha, o óleo, ou fermento, leite, enfim, são vários ingredientes que, dependendo da massa que você for utilizar, vai estar lá na composição. Dentro desses ingredientes, a gente precisa pensar que esses ingredientes formam a nossa massa. E se um ingrediente ali não está equilibrado corretamente, a sua massa sempre vai dar errado. Nunca você vai conseguir acertar a sua massa. Então, quando a gente pensa numa massa de bolo, a gente pensa também que a gente precisa ter cor, textura, sabor, porosidade, tudo na medida perfeita para que essa massa fique gostosa de comer, saborosa. É por isso que dentro do meu método eu passo por todos os ingredientes também, para que a gente consiga entender as funções, tipos de ingrediente que vai ser adequado para a sua massa de bolo, né? Caso você queira até modificar a sua receita. Então a gente precisa entender esses pontos. Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar não está na massa de bolo somente para adoçar. A gente tem que entender que o açúcar tem a função dele na massa, que serve para dar cor, para trazer textura, para trazer maciez para nossa massa. Então, se a gente tira um pouco desse açúcar sem saber ali a função e o que vai acarretar para nossa massa, pode ser que a tua massa sempre vai dar errado. Então, é um ponto de atenção que a gente precisa ter cuidado. Então, se a sua massa for bem equilibrada na proporção dos ingredientes, não vai ter erro com a sua massa. Esse é um ponto. O segundo ponto que você precisa pensar é na execução da massa. Então, uma receita mal executada vai trazer sérios problemas também para sua massa. E aqui está o pulo do gato, o que eu ensino aos meus alunos e que eu bato muito nessa tecla. A padronização precisa existir dentro da sua massa de bolo. Então, o que acontece? Quando você não tem padronização, a sua massa cada dia vai sair de um jeito. Então, às vezes você fala assim, ah, Dani, um dia meu bolo sai de um jeito, quando eu vou fazer no outro dia, sai de outro jeito. Por que isso acontece? Muitas vezes você pode estar errando na medida. Então, por exemplo, você está usando lá uma massa que a receita é dada em xícaras e colheres e não pesada. Então, quando você tem uma massa pesada, onde as receitas são dadas em gramas, por exemplo, você sempre vai ter a mesma receita na hora que você for executar. Então, isso é um ponto de atenção bem importante. Se você quer trabalhar com confeitaria profissional, quer viver de bolos de festa altos decorados, você precisa estar atento a tudo isso. A confeitaria é uma ciência exata e a gente precisa fazer tudo isso, senão você só vai ter desperdício de ingrediente, você só vai ter massa que dá errado, vai ter que fazer 10 massas para uma massa dar certo. E isso é um grande problema, porque a gente nunca vai conseguir levar um padrão para o nosso bolo, a gente não vai conseguir levar, agradar os nossos clientes, então a gente não vai conseguir levar uma experiência gostosa na hora que o cliente come esse bolo, que é uma massa que tem que derreter na boca. Então, quando você entende principalmente esses dois pontos, de massa bem equilibrada, que é onde as proporções dos ingredientes estão corretos, o segundo ponto, que tem que executar a massa de forma correta e a padronização é uma coisa bem importante, quando você entende isso, você se liberta, você se abre para o conhecimento e você fica livre para criar até suas massas, para criar suas próprias receitas. E você pode até estar se perguntando assim, ai Dani, mas é difícil, né? Então, é o conhecimento que vai com que você se destrave, é você se especializando. Então, busque se aprimorar, busque conhecimento para que a confeitaria abra portas para você e você consiga sempre fazer as coisas de maneira correta, com técnica. E às vezes a gente gasta tanto ingrediente, joga fora, tanta coisa, fica ali batendo na mesma tecla sem conhecimento, isso vai te atrasar cada vez mais no seu processo. Então, às vezes, né, a gente fica lá, não tenho dinheiro para de repente investir num conhecimento. Mas pensa,
O que é prioridade para você? Se é viver daquilo que você ama, se é viver dos seus bolos de festa, você precisa ir em busca de conhecimento, porque senão você sempre vai ficar atrás da sua concorrência, não vai conseguir se destacar, não vai conseguir ser reconhecida e valorizada com aquilo que você vende. Então, se você quer mais informação sobre isso, se você quer aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, já clica lá no link da minha bio e tem um monte de coisas lá para você se aprofundar cada vez mais. E se você quiser aprender mais, vem participar comigo do evento internacional diretamente aqui da Inglaterra. Para você participar, basta você escrever aqui embaixo convite que eu vou enviar diretamente no seu direct um convite especial.